Boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos para falarmos de acessibilidade. Eu sou Angélica Paulino, pertenço ao grupo Fiscaliza Itaquá e estou bem acompanhada da nossa amiga Val, que vai nos contar tudo o que ela passa durante a vida dela toda, agora com as mudanças de governo, qual a evolução que vem acontecendo nesse campo da acessibilidade, qual a evolução que não aconteceu, o que falta, o que a gente tem que elogiar nessa área de acessibilidade. Estou também acompanhada do nosso querido Dr. Marcos. Olá, gente bonita! Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso papo. Hoje a gente vai falar sobre acessibilidade, saúde, como inclusão social. Aqui a nossa amiga Val, né, Val? É. Eita, vamos bater esse papo aqui. Moro em Itaquá, moro no Lousada, na verdade, em Itaquá. E, na verdade, a acessibilidade não está muito boa, não. Continua a mesma coisa, só deu melhorada a gestão passada. Esse ano agora, as respostas que eu pergunto sobre algumas coisas, eu fico sem resposta, então... Val, você é moradora de Itaquá há quanto tempo mesmo? Uns 35 anos. 35 anos? E nesses 35 anos, né, aqui o seu desenvolvimento, e como é que você vê o desenvolvimento da cidade em prol da acessibilidade? Não, a pessoa, principalmente a pessoa cadeirante, que é o seu caso, né? Falta muito, né? Porque assim, eu era cadeirante, aí depois eu fiz 7 cirurgias, eu vou chegar, você quer ajudar. Aí agora eu comecei, quando eu estava usando muletas, eu já tive problemas, né, na acessibilidade. Aí eu não poder subir mais os ônibus, daí falaram para mim que era só para cadeirantes os elevadores. Aí eu fiquei meio isolada, né? Mas depois fui procurar ajuda em São Paulo e consegui, porque aqui é impossível. É porque o seu caso de poliomielite, né? Aí e a gente sabe que vai agravando. Isso, poliomielite, síndrome pós-polio que está nos atacando agora, né? Que é uma fraqueza muscular. Aí o que acontece? Eu fui procurar ajuda na ACD, no Instituto Jorge Nicole, Dr. Cariz, pessoal lá do grupo G14, né? Aí eu tô com problema sobre a condução. Não tem carro para me levar, carro para cadeirante, para fazer fisioterapia. E calçadas também, está muito a desejar, né? Não sei. Olha, eu já acompanho você há um bom tempo, a gente, né? Já tivemos no gabinete do presidente da Câmara, na época, o Edson da Paiol, né? Conta para eles como foi a nossa conversa. Foi muito negativo, porque você pedir ajuda para o presidente da Câmara sobre a acessibilidade, que é lei de direito, e simplesmente ele falou com todas as palavras que só tinha para o eleitor dele que eu fosse pedir para o prefeito, né? Que na verdade eu pedi para o prefeito, que era o Amor na época, né? O Amor mandou levar um projeto para ele. Nossa, eu fiquei assim, chocada, né? E sem contar que pagava muito. Você levou um projeto para o prefeito? Eu levava o projeto para ele. É uma coisa muito negativa, gente, porque a política, né? A política já tem que fazer acessibilidade. Toda política do governo quer lei, o direito de vir da gente. Então eles tinham que fazer calçadas, transporte, de ter um transporte de qualidade, não temos. Aí é aquilo. E outra, participar das reuniões da Câmara Municipal, não temos resposta. Eu fiz 3 perguntas, fiquei sem resposta. Moro no bairro do Lousada, não tem nem medidor de pressão, é chocante isso, né? Mediram a minha porque eu sou meia barraqueira, e não mediram dos idosos porque está quebrado. Aí fica chato, né? Então eu gostaria muito de pedir, né, para Val, nova gestão, providenciar um medidor de pressão, boa saúde do Lousada. Eu me lembro que aí você colocou um ponto que foi que a gente tentou na nossa última live né, aqui dentro no canal, aqui que a gente está no Fiscaliza Itaquá, nós tentamos incluir você naquele dia, que foi uma conversa, um diálogo nosso pós uma audiência pública na Câmara de Vereadores, do qual fiz 3 perguntas e nenhuma foi. Então, vamos fazer a pergunta. Quais foram as perguntas que você fez e eles não trouxeram resposta para você?
Quais foram essas 3 perguntas? A pergunta sobre um carro acessível que existia, né, na gestão passada, Certo. que era um carro que levava cadeirante. Na verdade, eu não cheguei a andar desse carro, não, né? Disse que foi roubado, sumiu. Então, assim, cadeirante tem direito a fazer uma fisioterapia decente, né? E um carro acessível. Em São Paulo, São José dos Campos. Lá na CD tem vários municípios, cada município tem um carro. Então as pessoas têm direito a fazer sua fisioterapia com o transporte, porque é muito bom, fiz essa pergunta, aí depois eu fiz a outra pergunta sobre os ônibus, sobre fiscalizar essa empresa aí que está violando nossos direitos, né? Eu sou trocada pelas 2 caixas de isopor, né? Então, deixado. Deixa eu te falar uma coisa, Val. Tivemos um probleminha técnico, mas agora retornamos. Val, você está aqui hoje com a gente nessa live exatamente porque nós fomos na última audiência pública e você tinha algumas questões para fazer na audiência pública sobre PPA e que você incluiu o assunto sobre a acessibilidade. Sim, né? é porque como é a PPA, né? Saúde, né? Saúde, a acessibilidade faz parte da saúde, né? Sim. Porque na verdade o que tem de cadeirante depressivo, Itacoaxetuba, que não quer sair, que não tem lazer, não pode andar de transporte público. Aí eu fiz 3 perguntas. Uma era sobre o carro, que eu tenho uma tutela do juiz para conseguir um carro para me levar, direito de vir, né? Quer dizer, direito à saúde, né? Sim. Não me deram resposta. E era exatamente isso que eu ia perguntar, porque a Val tinha as perguntas dela para fazer sobre a acessibilidade. O presidente da mesa, Elias Rossi, não deixou ela fazer a pergunta, concluir a pergunta dela. Pois bem, e você está aqui hoje exatamente para você falar o que você tiver que falar. Você começou a falar da tutela que você ganhou. Sim. Você tem um processo que o juiz deu ganho de causa a você. Levei na Secretaria da Saúde. Tá, conta para nós o que acontece com esse processo. Está sendo cumprido? O prefeito não está cumprindo? Não está cumprindo. Ninguém está cumprindo, nem o secretário da Saúde. O que diz esse processo? Fala que é uma tutela que me dá o direito de eles arrumar um carro para me levar para fazer fisioterapia em São Paulo. E eles não falam que não tem, no momento não tem. Não tem o carro? Não tem. Esse processo ele foi deferido pelo juiz? Sim, determinado pelo juiz. E lembra a data? Não lembro, mas está ali, mostra aí. Mas faz mais de um ano. Na verdade foi antes da pandemia que eu terminei, faltando uma semana, eu terminei a fisioterapia, né? Aliás, quando entrou a pandemia, faltava uma semana para concluir os 6 meses de fisioterapia. Aí fui dispensada da CD por causa da pandemia. Sim. Mas, infelizmente, não consegui chegar a andar nesse carro, né? Na verdade, eles não tinha carro, por isso foi roubado o carro. Foi roubado o carro da prefeitura? Foi roubado o carro da prefeitura dos cadeirantes. Quer dizer que tem carro para levar andante, cadeirante não, né? Triste. A outra pergunta era sobre a fiscalizar os ônibus, né? Porque tem que ter uma fiscalização, né? Nada funciona sem fiscalizar, né? Não existe fiscalizar os carros para levar multa, essas coisas, então Sim. Tem que fiscalizar. E a outra pergunta, deixa eu ver se eu lembro. Posto de saúde de Pousada não tem medidor de pressão. Coisa chocante isso aí, né? Não tem medidor de pressão? Não tem medidor de pressão. Passei mal 3 dias lá. Eu fui 3 dias, o segundo dia eu nem fui. Na verdade, eu liguei, a minha irmã estava lá, eu liguei para a minha irmã perguntou como não tinha chegado. Mas aí se tem campanha, Outubro Rosa, Novembro Azul, agora o Dezembro Vermelho, né, doutor? Daí não tem um medidor para aferir pressão. Sim, aí tem os idosos que vai, né, e volta, tudo isso aí. E aí e foi interessante você colocar isso, porque esse mês de dezembro, além de ser dezembro vermelho, ele também trata as questões da pessoa com deficiência. Então esse mês é para a gente falar sobre isso também, sobre acessibilidade, o acesso à pessoa com deficiência aos serviços. Então aqui a gente tem uma coisa que acontece com o cadeirante, com a pessoa com deficiência. A gente está colocando aqui uma especificidade da deficiência, o acesso acessível. O direito de ir e vir. Primeiro, você está dizendo que você tem dificuldade de sair da sua casa usando o transporte público, Sim. Porque a Val, eu conheci ela na Câmara de Vereadores. É uma pessoa que está sempre na Câmara de Vereadores, desde que eu te conheci. Você está nesses movimentos. E eu não entendo porque até hoje
plena escuta. E eu lembro de uma época, de um tempo, acho que foi o ano passado, não sei se foi nesse período de dezembro, que eu assisti uma manifestação de vários cadeirantes andando pela cidade, e que seus olhos se brilhavam, você fez um vídeo emocionada. Val, conta pra gente o seu sentimento de viver numa cidade que não te possibilite o seu primeiro direito, o direito de ir e vir. Conta pra gente desse sentimento, de como você fica, acorda e fala assim, meu pai. Eu acho que uma cadeira de roda, principalmente motorizada, né? Você tem problema nos braços, te dá uma autonomia tão gostosa, é como se fosse um passarinho que quebrou a asa e agora vamos voar. Aí você não encontra muito obstáculo, né? Você tem que ficar pedindo ajuda para os outros. Aliás, inclusive, por causa de calçada, eu fui levada em 2 bairros, 8 horas da noite, pelo motorista me ameaçando. Como que foi isso? Como foi? Eu cheguei de São Paulo, era umas 8 e pouco, na verdade esse dia eu estava na Assembleia, que eu tinha que levar umas coisas lá para o deputado, né? Cheguei na estação, peguei o ônibus, aí quando chegou no meu bairro, que era o Lousada, da estação de Itaquá, que é o bairro de Lousada, eu pedi para ele parar para mim, ele parou numa calçada muito alta. Nisso tinha descido gente que me conhecia, estava me aguardando, né, para descer comigo. Aí eu pedi para ele, motorista, aí ele falou, a gente te ajuda. Eu falei, não, que ela é pesada, ela pesa 50 quilos, com mais uns 40 meu, vai ficar muito pesada, vai machucar o motor dela. 50 quilos essa cadeira? Sim, essa cadeira pesa 50 quilos. Aí eu falei, motorista, tem como você me colocar dentro do ônibus e encostar na calçada? Aí ele colocou de volta lá, né? E saiu, deu 3 arrancadas. Tipo, parou numa, parou noutra, parou noutra. Aí arrancou com tudo, falou assim, você é folgado, vou te levar para a delegacia. Motorista te disse O motorista me falou isso, e essa pessoa correu atrás de mim, correu e foi chamar minha família. A minha família pegou o carro e foram atrás de mim lá no Joseli. Ele foi parando o motorista, falando mal de mim, que eu sou folgada. Gente, pelo amor de Deus, eu sou folgada. Ele não me leva, disse que eu me levar para a delegacia. Eu simplesmente dei os parabéns para ele, vamos para a delegacia. Eu quero ver o que você vai contar para o delegado, né? Que eu te agredi. Doutora, comenta esse comportamento humano aí, pode chamar de comportamento humano? Então, o que a gente percebe é uma falta de sensibilidade muito grande dos motoristas, porque a gente também vai lembrar que quando é um serviço terceirizado de transporte público no município, fica à deriva no sentido de como essa gestão vai fazer, a gestão da empresa. Porém, os motoristas não recebem um treinamento. Sim, foi um questionamento que a gente fez na época, os vereadores que estavam na CEI do transporte, porque os ônibus continuam com o processo dificultoso da acessibilidade dos elevadores. Aí o que a gente percebe? Esse comportamento não é humano, não existe humanização dentro dos serviços. Porque se fosse um profissional, um motorista, recebesse a orientação da sua empresa para prestar um serviço de qualidade, esse tipo de coisa, Val, é vergonhoso. Como experiência, né, porque eu já virei perito, né, em elevador, né, isso eu tenho muito orgulho. Eu sei onde o elevador está. Você tornou perito em elevador. De ônibus. Nossa, maravilhoso. Estou até pensando em dar ideia para um cientista criar um elevador. Porque eu já virei especialista em elevador. Eles, na verdade, aqueles elevadores, eles são assim, é um alicatinho assim que tem que encostar numa guia, para ele baixar bonitinho. Geralmente, eles nunca veem, tanto faz o deficiente como o idoso, eles nunca estacionam legal, entendeu? Eles dificultam a nossa vida. Aí, o que acontece? Essa parte do elevador aqui, que é um alicatinho, bateu em alguma coisinha ali, bateu numa pedrinha, que ele não funciona mais. Ele não baixa essa parte aqui. Aí o que acontece? Eles fazem questão de levantar com o pé deles essa parte, para machucar o pé deles, né? Machucar minha cadeira também, cortar meu pneu. Aí eu falo para ele, motorista, não vai assim, motorista, tem que encostar na calçada. Eles fazem a mesma coisa. Aí o que acontece? Isso não baixa, aí eles ficam chutando, que abre o elevador. E tem uns também que, na verdade, eu só falta descer, porque eles não sabem mexer no botão, falta treinamento, isso que eu tô dizendo. Falta amor, falta capacitação, não tem, gente. Então, assim, tem a má vontade, né? Tem uns que são maravilhosos, tem uns que merecem até um troféu, mas tem uns que só por Deus, nossa senhora. Sim. É muito difícil se a gente poder avaliar de apenas um prisma a questão da falta de inclusão.
20%. Então, quando a gente fala da inclusão, isso é só no aspecto de calçada, só no aspecto, até mesmo essa receptividade desse motorista, tendo elevador ou não, ele precisa entender que a pessoa já tem uma barreira, a barreira de usar uma cadeira, para poder ter o acesso, né, a esse ônibus. Tendo em vista que são famílias de uma economia que não lhe possibilita ter um carro adaptável. E aí a gente entra dentro de uma outra política de São Paulo que o Dória acabou com o benefício do deficiente no uso da isenção dos impostos para adquirir um transporte particular. Então imagine, se a gente já tem transporte público com essa dificuldade, acrescentou a dificuldade de quem tem uma condição de comprar o seu próprio carro, e aí? Mais uma vez, dificultando o direito de vir. Por isso que eu falo para você, é o problema do ser humano mesmo, e também que eles mesmos acabam quebrando o elevador, né? Sinceramente, tem uns 20% aí que... Parece que faz de propósito, sim, para quebrar. Porque os que tem, os poucos que tem, que sobe, desce, tranquilo, já me conhece, já me vê de longe, mas tem uns que só por Deus, né? E parece que eu tenho pé frio, isso é incomum. Aí me diz uma coisa, Val, você, uma vez por semana, duas, você vai para São Paulo? Sim, faço a fisioterapia na CD. Tá, mas eu quero saber por que você não faz fisioterapia aqui no município? Porque aqui não tem fisioterapeuta? Aqui não tem, o pessoal não sabe nem o que é síndrome pós-polio, não sabe o que é fraqueza muscular, não sabe o tipo de remédio. Eu vou no posto no UPA, em algum lugar que eu estou com dor, eles me dão um remédio que não tem. Eu tenho uma lista de remédios que eu não posso tomar, porque agrava o meu problema. Esse tratamento eu faço com o doutor Cari, né? Com eles lá da polivalente lá. Porque aqui em Itaquá eles não estão preparados. Eles não tem. Ou é só com você, ou tem alguém que é atendido aqui? Não, aqui a fisioterapia. Ninguém é atendido, nenhum cadeirante é atendido aqui. A fisioterapia aqui é boa, mas o pessoal da PAI não reclama, sabe? Que nem a casa do conselho. Eu fico revoltada de ter uma casa do conselho que não faz nada pelo cadeirante. Eu fico muito revoltada por isso. Eu já o conselho da pessoa com deficiência. Sim, o conselho da pessoa com deficiência. Eu fui lá, me ofereci para fiscalizar, para ajudar os cadeirantes, mas gente, eu não quero um emprego, eu estou aposentada, eu não quero ser política, eu só quero meu direito de ir e de vir. Então, resumindo, doutor, não tem fisioterapeuta no município, mas eles não são preparados, é isso que eu entendi? Que daí não pode atender os cadeirantes aqui, tem que mandar para São Paulo, só que daí também não tem carro para levar. Porque os aparelhos da CD são muito bons, né? São tecnologia bem avançada, né? Ô, Angélica, aqui a gente não tem uma política de saúde, de reabilitação. Sim, saúde aqui é péssima. Então, ou seja, a gestão ela prefere fazer convênios e parceria que transferem recursos para, por exemplo, a gente tem aqui um convênio de uma unidade privada que presta serviço de fisioterapia para o município. A demanda é muito grande, nós estamos falando de uma população de quase mais de 300 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade, a gente está falando de um quantitativo muito grande. Então, para essa cidade, ela tem um aporte dentro do SUS, dentro da saúde, ela precisa criar a especialidade da reabilitação para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência é um centro de reabilitação. Por quê? A pessoa que sofre um AVC, ela pode ter perdido sua capacidade motora de alguns membros e pode se recuperar. A gente da área de neurologia, neuropsicologia, da neurociência, a gente vê resultados fantásticos. Então as pessoas que perdem os seus membros, tanto inferior quanto superiores de alguma forma, existem mecanismo imediato de fazer esse processo de reabilitação e de voltar a capacidade de melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, assim, se a gente tem uma gestão, uma administração pública voltada para a saúde e para a saúde na sua integralidade, a gente vai ver que tanto o acesso à saúde básica, que é o que a Val também questionou, porque ela não tem problema só da deficiência física, ela tem pressão alta. Sim. Então a pessoa dentro do seu composto da integralidade que a gente fala da saúde, é como um todo, é um conjunto. Então ela não teve um acesso a um medidor de pressão. Ela vai ter agora a fisioterapia, que é uma especificidade, uma tecnologia, porque hoje a gente tem tecnologia de reabilitação fantástica.
Aí quando ela comenta da acessibilidade, da acesso que ela tem à ACD, a ACD é uma referência em reabilitação. Ela está no melhor campo de referência. A gente não tem referência nenhuma na cidade. A gente não tem referência nem na assistência básica e nem na especial. Eu posso falar que isso é uma vergonha. No município que já tem aí mais de meio século, chegando a meio século. A gente está muito atrasado. A gente está muito atrasado. A gente está devendo. O que eu estou querendo colocar é o seguinte: qualquer gestor que entra na prefeitura de Itaquaquecetuba, ele tem um grande desafio, que é pagar para a população, o que muitos outros deixaram de colocar. Porque assim, a gente, por exemplo, temos aí mais ou menos 8 unidades básicas de saúde em fase de término, que a gente vê os questionamentos. O que acontece? Isso estava dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, tanto no governo Dilma e que no Temer, quando assumiu depois, aí, assumiu dentro desse incentivo. Ou seja, o município de Itaquaquecetuba já recebeu o recurso para finalização da construção do repasse federal. O que precisa é o município agora tirar do dinheiro dela, o reembolso dela, que é a participação, para recursos humanos. E ainda equipar essas unidades. Como vai fazer isso? Né? A outra situação, a gente está falando de unidade básica. Se a gente fala de especialização, que aí entra o centro de reabilitação para pessoa com deficiência ou outro tipo de necessidade, a gente está falando de uma política que precisa de um investimento muito maior do que a assistência básica, entende? De outro ponto, a gente também pode analisar os outros tipos de deficiências que existem desse acesso. Esse mês a gente está falando de doença sexualmente transmissível, por exemplo. As unidades básicas já é um problema de fazer testagem de AIDS, por exemplo. Você vai, não tem testagem. Não tem um teste de glicemia para diabética, precisa fazer regulação. Então, se na básica a gente está devendo, a gente vai ter condições de pensar no especial? O que você acha, Angélica? Tem condições disso? A gente fica na esperança e só no pensamento, né, doutora? O que a gente pode fazer é só pensar para quem é mais necessitado desse tipo de atendimento, né? Vamos ter esperança, Mas eu sinto muito em trazer uma bola fria aqui para ti, Angélica, porque eu fico triste quando a gente vê dentro do plano plurianual não contemplando isso. Então eu sinto muito dizer que nesses próximos 4 anos essa esperança não existe. Porque se os recursos públicos próprios da cidade não estão sendo divididos para pensar na Val, em mim também que sou deficiente. Não tem resposta, imagina vocês. Então assim, se ele não está mostrando no plano plurianual esse olhar de cuidar da saúde da gente, vai ter daqui 4 anos? Infelizmente. Vamos lembrar que no PPA, primeiro lugar de prioridade, educação, depois finanças e depois transporte. Então, o senhor, doutor, tem toda a razão que está falando. A minha esperança é pessoal, né? Mas vendo os documentos e o plano plurianual, é claro que essa esperança termina. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Tem algum questionamento aí dos internautas que estão fazendo para nós? Olha, tem aqui a Marinete que está nos acompanhando. Ela está colocando aqui que o nosso prefeito Pavão foi a Brasília, né? Foi a Brasília e que está lá em busca de recursos, né? E está prometendo, dizendo que vai vir 16 veículos para transporte da promoção social. Oi, Val, ó. Vai vir veículo para te atender, Val. Você vai ter um veículo para te levar da ACD e mais outras pessoas para os exames fora do município. Não coloca Val, é pro povo. Não, mas eu estou dizendo assim. Em nome a gente está falando aqui. Já pensou todos os cadeirantes juntos? Infelizmente a gente não consegue trazer todos os cadeirantes, então a Val está representando todos os cadeirantes. Então, em nome da Val, a gente abraça Que vem para mim e vai vir para todos. Né? A Marinete também coloca que houve também dizer que em dezembro haverá 58 médicos
que vão começar a trabalhar nas unidades de saúde. E 70 atendentes na saúde. Olha, vamos ver, vamos aguardar. Olha, ó, existe esperança? Vamos ver se vai cumprir o que realmente. Ó. A gente quer dizer aqui, ó, cumpra, faça seu papel. É isso aí. Faça de fato essas reivindicações da população que sejam revistas. A gente quer que você trabalhe, prefeito. Cumpra a lei. Se ele cumprir a lei de acessibilidade, que é o assunto abordado agora, nesse instante, né? Se vão fazer uma pista para bicicleta e para as pessoas caminharem, que nem fizeram aquele circo lá, né? Um circo, apenas um circo. Né? Tirou a mulherada da rua, da casa, para chegar lá. Vila São Carlos. Circulando, então. Calçada seria bom, né? Ali na estação é muito ruim, não tem calçada, não tem rampa ali para subir. Eu tenho que dar um pulinho ali, entendeu? Para poder conseguir passar. Ô Val, vou te dizer uma coisa. Lá na do São Carlos, do que você está falando, eles fizeram aqui para andador de bicicleta ou quem tem, mas tiraram as calçadas laterais. Eu pergunto para você, adiantou alguma coisa? Não atendeu a pessoa com deficiência. Existe uma escadaria aqui no bairro, não sei se é aqui no bairro próximo aqui ao Monte Belo, não sei exatamente a localização. É uma rua sem saída e que eles criaram uma escada muito íngreme. Eu queria fazer esse teste, você como cadeirante, se você vai conseguir aí. Eu fiz um teste. Conta. Eu pedi um idoso, tinha 2 caras lá, né? Sim. Eu falei assim, você me ajuda a subir? Primeiro estava ocupado. Não, você não conseguiu subir sozinho. Não consegui. Um ficou atrás e o outro na frente. Subi tudo, chegou lá, cadê a saída? Não tinha, tipo, botar tudo pra trás. Olha, o que ela está querendo dizer? Aí, Precisa de um arquiteto, precisa de um engenheiro, gente. Toda prefeitura tem que contratar um Existe arquiteto. a lei como é que é? LBI. Da LBI, existe a lei, 13.046. a inclinação para o cadeirante subir Tem de a forma medida suave. padrão, a medida das normas, foi tudo. Então, da LBI. LBI, né? E fora as outras coisas, né? Tipo, ponto de ônibus que eu pedi, caiu em cima do muro da mulher, colocaram mal colocado, tá os parafusos na calçada. Se na hora alguém bater a cabecinha ali, né? Não tiraram. E demorou a tirar, só tiraram depois que. Você consegue circular pelo centro da cidade, Val? Ali, por exemplo, ali onde tem o verão, na praça, você consegue. O centro, eu vou falar, melhorou assim, do jeito que estava, ficou ótimo. Depois daquela dada dos cadeirantes, que pediu para reformular as calçadas para ter acesso. Mas o que acontece? Né? Ali mesmo, de frente do lado do Homero, tem 2 rampas, aí tem 2 degrau, né? Naquele estacionamento onde era o escritório do delegado. Certo. Então eu tenho que ir para a rua, depois tenho que subir tudo de novo para poder conseguir. Eu sempre pulo, não tem. Ali de frente e fora também, de frente e fora, só por Deus. Então o negócio é feio. Tá, o que a gente está querendo dizer é que sim, falta também um profissional técnico da área de engenharia para elaborar essas adaptações, que não passa apenas o desejo também. Porque pode ter boa vontade, mas em mandar qualquer pessoa fazer, não é bem assim. Existem padrões, existem os padrões, as normas. Tem que ter um arquiteto, igual em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes contrataram uma arquiteta lá e ela, por exemplo, prédios, tem prédio público que não dá para você entrar. Tipo, eu vou comprar mistura, eu fico na calçada. Não, fora da calçada. Fora da calçada. Eu tenho que pedir a mistura com o açougueiro, ele vai lá onde eu moro, né? Eles vão lá, pegam a mistura de qualquer jeito e trazem para mim. O que eu já ouvi é que assim, os projetos o vereador não pode fazer um projeto de lei que vai trazer para os cofres públicos prejuízo. O que eu ouço dos vereadores é isso, olha, eu não posso. Então o que a gente queria pedir aqui ao Legislativo é que estudem a lei de inclusão social. Consultem um engenheiro. E os cadeirantes, né? Pague um serviço especializado para estudar a cidade. E estude mais sobre 13.046, 2020. Isso. Entendeu? Lá tem as normatizações, tem todo o padrão de normas, os indicadores, de que forma que pode ser feito. O direito de ir nosso gente, não pode ser violado. Constituição. Está na lei. E que nem o papel eu mostrei para o secretário da saúde, né? Sabe, só de falar para o secretário da saúde eu passo mal. Porque ele viu meu papel, que é a tutela, e ele não fez nada. Quer dizer, esse aí, que eu saiba, não foi rasgado ainda da Constituição, não valendo, né? Então eu fiquei muito chocada com essa coisa.
Tem mais alguma Vamos pergunta? fazer as considerações finais? Vamos? Não, só tem o estamos- Wagner Gouveia Franco. Lê o que tem o Wagner comentário. falou. Para esse rapaz, para o doutor Marcos, que explica muito bem e nos representa. Ele não é cadeirante, mas é uma pessoa que tem vergonha da administração municipal. Mobilidade para todo o município. isso Parabéns, aí. Marcos, parabéns, Val, parabéns, professora Angélica. Obrigado. É isso aí. Cláudio Mendes também está assistindo. Josi Farias, Quero ver muitos cadeirantes entre os andantes, Marinete. com o seu direito de ir, de vir, sem preconceito, porque a população não respeita por causa disso, viu? Porque a própria gestão... não A Euídes respeita. entrou agora. Você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar nossa live? Ah, eu quero pedir mais mobilidade, chama-se mobilidade, igual o metrô da linha Lilás, mobilidade. Você entra e sai sem depender de alguém para não se empurrar, de qualquer jeito, né? Então, Isso. Eu quero fazer um convite aí aos cadeirantes, às pessoas com deficiência. faça que nem eu, gente. Junto ao Fiscaliza Itaquá, porque o nosso objetivo aqui é que tenham Melhorar, políticas públicas melhorar. afirmativas, de continuidade. E vai ter um show promovido pela Prefeitura de São Paulo para pessoas com deficiente, que se eu não me engano, é a banda... Qual que é? que tem aquele cadeirante... Não, eu vou em São Paulo, aqui tá quase não tem. Não tem, é em São Paulo. Ah, São Paulo. Fala aí do show, qual é o Show show? dos Paralamas Paralamas do Sucesso. E a menina não usa óculos. Então, vou, Monte Cadeirante, ó, das 10, eu posso dizer que Pode. das 10 às 3 horas da tarde, que maravilha, não importa a hora que eu chegar, nem que eu seja levado embora de novo, mas que eu vou. Porque aqui em Itaquá, eu não saio nem pro cinema, meu amor. Porque a acessibilidade é perigosa, sabe? Entendeu? É isso aí. É isso aí. Concluindo, então, convido a todos, participem da página Fiscaliza Obrigada a Itaquá. vocês por me ouvir, né? Porque na câmera, já que ninguém me ouviu, vocês me ouviram, eu agradeço muito. Aqui você vai ser ouvida quantas vezes for Muito necessário. bem-vinda. Nossa convidada Estou especial. representando todos os cadeirantes de Itaquaquecetuba, aqueles que estão com deprê, aqueles que não querem sair, aqueles que desistiram. Não desistam de mim, que eu não desisti de vocês. Epa! É isso aí. E a Palmas gente? pra Val. Beijo. Tchau, até a próxima.